Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite. Eu vou ter que arrumar aqui a câmera. Isso. Calma aí. Duro que eu tô com fone de ouvido. Boa noite, o pessoal que está entrando. Eu vou tirando e botando óculos porque eu não enxergo nada. Quem é que tá? André Pimentel. Muito boa noite, André. Como vai você? Vamos convidar as pessoas para mandar os aviãozinhos. A gente vai aqui convidar algumas pessoas para participar dessa live. Essa live hoje está incrível. Aproveita, coloca o dedo aí nesse aviãozinho, o pessoal que está entrando, para convidar outras pessoas também para participar, né? A gente vai fazer uma troca muito interessante, muito bacana e vai ser muito legal. Essa noite vai ser muito boa para todos nós. Boa noite a todos que estão entrando. Muito boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com você, Marcelo. Eu vou me apresentar um Obrigado. pouquinho e depois eu gostaria que o Marcelo também se apresentasse. Tá? Eu sou Luciane Guimarães. Para quem não me conhece, está me conhecendo aí nesse percurso, né? Eu sou terapeuta integrativa, com ênfase em hipnose, florais terapias, constelação familiar e PNL. A gente nunca para de aprender, a gente está aprendendo muito e a gente aprende também com os nossos clientes, com essas pessoas que a gente pode acolher, que a gente pode dar uma ajuda aí para conseguir encontrar a sua autocura, né? A gente não vou aqui prolongar muito na minha história, porque minha história é um pouco longa, mas é só passar mais ou menos quem eu sou. E você, Marcelo? Quem é você? Conta pra gente quem é você. Me chamo Marcelo Shibashi. Sou hipnoterapeuta, constelador familiar e praticante da PNL, especialista em PNL. E agradeço aí todo mundo que está entrando na live também. Vamos ter um bate-papo aí legal com as pessoas e qualquer dúvida as pessoas podem ir perguntando para a gente interagir. Mas hoje a conversa vai ser aí um pouco sobre os pensamentos sistêmicos, explicar um pouquinho como funcionam esses pensamentos, o que seriam esses pensamentos, né? E 7h10 aí a gente começa, né? Vamos só aguardar o pessoal entrar para a gente poder disponibilizar, vamos falar assim, esse bate-papo para todo mundo, né? Isso aí, para ninguém perder, né? Que vai estar muito bom. Isso. Então, o pessoal que está entrando aí, mete o dedo nesse aviãozinho, vai metendo o dedo no aviãozinho, convida os amigos, convida as amigas, porque a Vamos gente quer dividir, compartilhar. a gente quer dividir esse momento com muita gente, né? Então, vamos dividir esse momento com todas as pessoas, para a gente poder levar esse conhecimento para outras pessoas, além da gente aprender também, porque todo momento a gente vai aprendendo. Galera que está mandando coraçãozinho, gratidão. É muito bom saber que vocês estão participando efetivamente conosco, tá bom? Hoje o tema que o Marcelo trouxe e preparou para a gente está realmente incrível. Se chama o pensamento Genético. morfo, Morfogenético. morfogenético, reconstruindo os ciclos herdados. Olha só que coisa boa. A gente vai falar sobre esses ciclos que foram herdados, né? O pessoal aí que conhece constelação familiar, que gostaria de conhecer mais sobre constelação familiar, essa é uma grande oportunidade para todos nós aprendermos mais um pouquinho aí com o Marcelo, né, Marcelo? Isso mesmo. Agradecer, né, que tem bastante gente, colegas meus, profissionais também, familiares que estão acompanhando a live. Que 3 minutinhos a gente já começa. E se alguém, de repente, se alguém tiver alguma pergunta, né, até ter algum pouco de conhecimento sobre a constelação, sobre esses pensamentos sistêmicos, podem perguntar aqui que a gente vai respondendo. Pessoal, para quem não
não viu, né, e deseja ver, na semana passada, a gente começou a falar sobre o poder do pensamento e como o pensamento ele age diretamente na nossa vida. Então tem vários vídeos no IGTV. Lá eu conto qual foi a minha primeira experiência com a força do pensamento. Uma história super divertida, super engraçada e teve até um laboratório, teve até um laboratório de última hora que foi muito bacana. Então, se você não assistiu, corre lá no IGTV, depois da live, é claro, assiste, porque está muito bacana. E nessa semana nós estamos fazendo a Semana de Ouro. Nessa Semana de Ouro, nós estamos fazendo uma maratona de lives. São várias lives com o tema principal, a força do pensamento. E aí a gente está trazendo várias pessoas. Na terça-feira, nós falamos sobre a força do pensamento aplicada na vida profissional. Conversamos sobre os sistemas, o que são os sistemas, quem somos nós dentro desse universo inteiro, como que funciona essa metodologia do pensamento atuando nas nossas ações. E hoje de manhã nós tivemos uma live incrível com a Kelly Martinez, que é uma pessoa iluminada, maravilhosa também, que veio trazer toda a sua experiência a respeito da força do pensamento. Também foi uma live muito descontraída, muito divertida e com muitos ensinamentos. De uma pessoa que estuda muito, que lê muito, não é terapeuta, mas tem essa ligação aí com a força do pensamento, tá? Depois dessa live de hoje, nós continuaremos a semana amanhã com a Cláudia Faete, também trazendo a sua experiência, como que ela está dando a volta por cima nos seus negócios, usando a força do pensamento. E à noite nós temos uma convidada especial, a Eunice, que vai fazer aqui com a gente uma terapia ao vivo e online. Então você não pode perder. Na sexta-feira nós temos a quase que não sai, a psicanalista, Trava-língua. trava-línguas, a psicanalista Kelly Arruda, que também vai falar sobre a força do pensamento atuando nas nossas emoções. Ela é especialista na área das emoções e nos ensina a manter o equilíbrio das emoções. E na sexta-feira também à noite a gente vai fechar essa semana de ouro com chave de ouro, que não podia ser diferente, com a Elisa Guedes, que vai falar sobre a arte, tá? E como a arte ela pode nos ajudar nesse pensamento positivo. Olha, vocês não podem perder, porque tem uma surpresa incrível para vocês na sexta-feira, tá? Só vai saber quem estiver lá, né, Marcelo? É grande conteúdo. Conhecimento não quer demais. É isso aí. Conta pra gente, Marcelo, o que você está trazendo aí pra gente sobre o pensamento morfogenético? É isso? Então, isso, vamos começar, já é 7h10. Então, vamos começar para a gente não perder tempo, porque tem bastante conteúdo. Então, antes de começar a falar sobre esse pensamento, a gente precisa entender o que é esse pensamento. Então, antes de começar, eu vou contar uma historinha. É uma história científica que aconteceu lá no Japão, sobre cientistas que fizeram. Então, essa história se baseia em algumas observações científicas sobre colônias que tinham lá no Japão, na costa do Japão. Então, esses cientistas estudavam essas colônias há mais de 30 anos. E para poder manter esse registro dos macacos, eles colocavam batata doces, davam batata doce, né, para esses macacos. E um dia, uma macaca, que ela chamava Imo, ela começou a... Eles perceberam que eles comiam essas batatas e vinha com cascalho, com areia, tudo, e não era muito agradável. E com esse passar desse tempo, eles vamos falar assim, eles monitoravam esses macacos, né, nessa ilha. E com o passar do tempo, eles viram que tinha uma macaca, essa que chama Imo, ela começou a lavar essas batatas no mar, antes de comê-la. Aí a gente podemos imaginar que o sabor tornava-se mais agradável, né? Porque ela lavava e tirava aquela areia, o cascalho, né? E essa macaca, ela mostrou para outros macacos da sua mesma idade
até a sua mãe como ela fazia aquilo, como poder lavar a batata para não ficar com aquele gosto ruim. E os macacos mais jovens começaram a ensinar para as próprias mães, aos poucos, mais macacos a lavar essas batatas e a comer sem areia. No princípio, só os adultos imitavam seus filhos. E eles aprenderam um novo jeito, né, vamos dizer assim, de querer comer essas batatas. Com o passar do tempo, outros macacos também começaram a comer essa batata sem essa areia. Então, um dia, os cientistas, eles perceberam que todos os macacos daquela ilha lavavam suas batatas antes de comer. Embora isso fosse significativo, o que foi mais ainda assim fascinante foi que registrar que aconteceu uma mudança. E aquele comportamento dos animais naquela ilha também mudou. Então, todos eles agora lavavam as batatas. E isso, apesar de um fato que as colônias dos macacos, né, das outras ilhas não tinham contato, eles começaram a perceber que em outras ilhas os macacos também começavam a lavar as batatas. Então, vamos falar assim, isso é uma teoria perfeita de como funciona o pensamento, como funciona esse campo morfogenético, que às vezes a gente não precisa de o mundo inteiro mudar para os nossos pensamentos melhorar, para, vamos falar assim, precisa de muita gente porque para querer acontecer alguma coisa boa. Essa teoria, ela chama, se alguém quiser acompanhar, ela chama a teoria do centésimo macaco. Então tem mais detalhes sobre essa teoria vamos falar assim, na internet, né? Mas voltando, com esses pensamentos, os macacos de outra ilha também mudaram e começaram a fazer. Então eu posso dar um exemplo, vamos fazer um exemplo atual, seria igual o Usain Bolt, aquele corredor famoso. Então ninguém falava que era possível quebrar o recorde de 100 metros rasos abaixo de 10 segundos. Então, quando ele quebrou esse recorde, todo mundo viu que era possível. E todo mundo começou a treinar para querer quebrar esse recorde. E esse recorde, vamos falar assim, em 2 semanas, ele foi quebrado. E mostrou, porque como funciona esse campo? Vamos falar assim, ninguém liga. Enquanto um começa a fazer e outras pessoas começam a reparar, todos começam a fazer. Outro exemplo legal. Antigamente, vamos dizer aí, 20 anos, 30 anos atrás, como que as crianças mexiam com a tecnologia? E por que as crianças de hoje em dia, você dá um telefone na mão de uma criança, a criança parece que já sabe mexer no YouTube, já sabe procurar o desenho. Já nasce sabendo. Então, já nasce, é o que a gente fala, já nasce sabendo. E é isso que a gente começa a perceber que é esse campo morfogenético, que ele é um campo que a gente não enxerga. Eu queria te interromper então, pouquinho, Marcelo, até para complementar também com uma história a respeito disso, vou ser bem breve, né? De uma experiência, essa já foi uma experiência que foi feita em laboratório com macacos, né? Então, eles pegaram um grupo de macacos e começaram a dar banana para esses macacos, né? E aí eles todos comiam, se satisfaziam e tudo mais. Num determinado tempo, eles começaram a dar banho nos macacos com jato de água fria toda vez que o macaco fosse pegar a banana, né? Então, dava aquele jato de água fria no macaco. E aí ele não pegava. Aí eles trocaram um grupo de macacos, né? Deixaram só alguns daqueles macacos que passaram por aquela experiência, botaram outros grupos e aí, mais uma vez, toda vez que eles iam pegar a banana, eles vinham lá com a ducha de água fria e dava banho de água fria nos macacos para que eles não pegassem as bananas. E assim eles foram fazendo durante um bom tempo. Depois eles trocaram mais uma vez todo aquele grupo, né? O primeiro grupo que estava lá e parte do segundo grupo que estava lá e colocou um novo grupo de macacos lá. Toda vez que os grupos de macacos novos iam pegar a banana, os macacos que estavam lá batiam naquele macaco, né? E aí eles começaram a bater. E aí trocaram de novo. Só deixou o grupo do macaco que não experimentou a ducha de água fria, que apenas apanhou porque ia pegar a banana, e botou um outro grupo de macacos.
Esse macaco, sem ter experimentado a ducha de água fria, né? Porque eles apanharam toda vez que iam pegar a banana, eles começaram a repetir esse padrão com os outros macacos que entraram. Então, sem saber por que eles estavam repetindo aquele padrão. Né? Então, é muito engraçado que a gente faz isso na nossa vida o tempo inteiro, né, Marcelo? E sem Sem saber o saber por porquê. quê. Que a gente está repetindo aquele padrão, aquela forma de pensar, aquela forma de agir, né? A gente é criado num pensamento onde existe, tipo, certo e errado, Uhum, o bom e o mal. E a uhum, gente nem avalia o custo-benefício desse certo e errado, o bom ou mal. E isso nos limita muito. Nessa uhum, avaliação, vamos falar assim, a gente pensando dessa maneira, a maioria das vezes, inconscientemente, achamos que existe verdades e certezas. E porém só manifestam no nosso mundo interno e na nossa realidade. uhum, E com esses pensamentos podemos imaginar como que somos limitantes. Então, eu gosto até de dar um exemplo de Você vê uma mulher na rua e tem uma criança chorando ali desesperadamente. Aí passa uma pessoa e olha para aquela criança e fala: "Nossa, que criança barulhenta". Aí passa uma outra pessoa e olha: "Nossa, essa mãe não vai fazer nada com essa criança". E passa uma outra pessoa e olha e fala assim: "Não, coitadinha, ela tá chorando". E a gente não percebe que é uma situação e são vários pensamentos, são várias, vamos falar assim, percepções. vários E isso a gente julgamentos, né? não. Sim, a gente não repara. A gente não sabe se aquela criança ali está ali sozinha, está perdida. A gente nem Uhum, sabe se aquela mulher é uma mãe. A gente nem uhum, sabe por que ela está chorando ali. Talvez aquela uhum, mãe está querendo ajudar. uhum, Então, tem muitas coisas que a gente faz sem a gente perceber. A gente fica só julgando as pessoas. E acho que o principal, até de qualquer outro tipo de terapia, é a gente começar a não julgar. A gente uhum, começar a não querer mudar as pessoas. E isso, os pensamentos já acabam assim, influenciando bastante. Se a uhum. gente. Eu tenho certeza que todo mundo pode. Pode até ter gente falar assim: ah, mas eu nem julgo ninguém. Aí quando você começa a conversar com a pessoa, você fala assim, ó, você está julgando. Tá Aí, julgando. como tem muitos clientes meus, já pega e fala assim, ah, não, mas isso daí é normal. Isso daí todo mundo faz. Mas Aí eu volto a falar. Pode falar. a gente precisa tomar conta, né? De se tomar conta, porque a gente acha que não julga, a gente acha que não faz. A gente está É. todo momento fazendo isso. Isso é próprio, assim, aprendizado, né? Essa coisa do ciclo, sabe? Que está executando dessa maneira, né? Marcelo, me parece, voltou. Sim, a gente vê que a gente é limitado. Fala assim, toda em nossas percepções, em nossas visões, a gente já é criado para avaliar situações de certo e errado, de bom e de mal. E com Uhum. essa forma de pensar, nós fechamos para um monte de informações que estão presentes no nosso caminho. E consequência de tudo isso é cada vez mais afirmando que o nosso mundo, a gente não abre para novas possibilidades e nem abrimos para o mundo do outro. E, Porque com, e como. o certo, desculpa, o certo ou o errado, ele é muito relativo, né? Depende de uma Sim, cultura, de um pensamento, depende da consciência de cada um, né? Se a gente for, um exemplo que a gente no momento, se a gente for comer boi lá na Índia, a gente vai estar cometendo um crime, né? Se a gente for comer sim. cachorro aqui, a gente está cometendo um crime, mas se a gente comer na China, está tudo certo. Então, assim, depende muito da cultura, e o certo e o errado ele é muito relativo. Vai depender muito da percepção de cada um, da cultura de cada um, e assim, um não julgamento, né, principalmente no ambiente terapêutico, ele é importante por isso, porque qual é a cultura desse indivíduo? O que ele traz dentro dele, né? Quando o cliente ele começa a ampliar a mente dele, com esses pensamentos de não querer julgar, não querer mudar as pessoas, é como se ele tivesse. Ele vem para a clínica como se ele estivesse olhando por um buraco da fechadura. Aí, quando ele sai da clínica, em vez de ele ficar olhando por aquele buraco, ele abre essa porta.
Aí eu posso até perguntar para todo mundo que está aqui na live. Você olhando para a sua vida, esse buraco da fechadura, você está olhando pelo buraco da fechadura ou você está abrindo a sua porta e ampliando a sua consciência em todas as situações da sua vida? E com certeza muita gente vai falar que está olhando pelo buraco da fechadura. Vamos falar assim, existe um pensamento racional que é o que é ruim para mim, é ruim para todo mundo. Isso porque a gente é 99% racional. Então, com esses pensamentos, a gente fica limitante. Vamos dizer, alguém fala para alguém assim, esse pacote de arroz aqui eu comprei da marca X, nossa, esse arroz é horrível, esse arroz não presta, mas fica tudo empapado. Mas a pessoa não vê como ela fez, se o arroz estava vencido, se o arroz estava quebrado, um exemplo. E a pessoa, só por acaso... Sim, por causa dessa opinião, ela já discrimina. Olha, aquele arroz eu não compro. Aí, olha o efeito aí de novo. Como eu falo, que não precisa todo mundo querer mudar. Uma não aceita, ela já fala para outra que não aceitar, aí o exemplo fala para a vizinha, fala para outra família, e acontece, vamos falar assim, como os macacos, acontece aquele monte de gente que também não vai comprar. E não sabe nem por quê. Exatamente. E o engraçado, assim, que a gente está falando, assim, de experiências com macaco, com vivências que os macacos tiveram, com coisas, com produtos, né, que a gente compra. Agora, imagine quando esse tipo de coisa acontece com pessoas, né? Eu não gosto do Marcelo, né, por algum motivo, alguma sensação minha, né, uma percepção minha. E aí eu vou falando para todos os vizinhos, para todas as pessoas, para todos os terapeutas, olha, Marcelo, ele é um péssimo terapeuta, ele não é bom não, e ele é horrível. Olha quanto mal eu estou fazendo, né, para o Marcelo. Sim. E trazendo pessoas para uma consciência de grupo, né? Quer dizer, as pessoas nem conhecem o Marcelo, mas já olham para o Marcelo meio torto, né? E ele não é muito bom, não. Então, não vamos fazer terapia com ele, não. Né? A nossa mente, ela já leva por negativo. Então, é mais fácil você encontrar uma pessoa que fala ruim. Eu vou dar um exemplo aqui, já que você falou de pessoas. Então, imagina, você, de repente vê uma amiga sua e chega para você, nossa, mas como você tá bonita hoje? Nossa, seu cabelo tá bonito. Nossa, essa roupa combinou com você. Nossa, você tá arrumada, tá cheirosa, você vai sair, arrumou um namorado. A pessoa vai ficar toda feliz. Só que uma coisa eu posso falar, essa felicidade vai durar uns 15 minutos. Agora, se vem essa mesma pessoa, ou num outro dia, e chega e fala assim, nossa, mas o que aconteceu com você? Você não tá dormindo direito? Nossa, você tá com uma olheira. Nossa, essa roupa não combinou com você. Nossa, você parece que engordou. Eu tenho certeza que você vai ficar com raiva dessa pessoa, você vai ficar triste com essa pessoa, e se bobear, você não vai nem querer mais falar com essa pessoa. E isso é para você ver como que a nossa mente é. A nossa mente acaba criando essa realidade. E é uma realidade interna, não é uma realidade externa, vamos dizer assim. Então, é isso que a gente tem que começar a analisar. E a gente tem uma tendência muito grande, né, Marcelo, de aceitar muito mais as críticas negativas, né, do que as críticas positivas, né? Eu costumo dizer que existe o feedback, que é uma crítica construtiva, e o feedback, aquele que vai acabar com a criatura, vai deixar a gente para baixo. E a Adriana está aqui dizendo que o pensamento positivo, ele tem menos efeito do que o pensamento negativo, né? Então, o pensamento negativo ele se propaga muito mais. Por quê? A gente compra muito mais a coisa negativa do que a coisa positiva, né? A gente só sabe pensar nesse negativo. Então, vamos falar assim, para ter sucesso, a gente precisa pensar e agir fora da caixa. Sair de círculos viciosos, buscar do nosso desconhecido. Precisamos pensar e agir percebendo o outro, as regras do sistema que pertencemos. Aí, vamos falar assim, acaba tendo esse movimento. Tudo que a gente... Eu vou dar um outro exemplo. Como a gente está falando sempre de pessoas, você acorda um dia e você bate a sua canela bem na quina da cama. E aí você fala, nossa, hoje vai ter aquele dia, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Aí você vai, começa, toma o seu café, faz seu café, toma lá, você vai colocar na xícara, você queima a língua.
Aí você fala, caramba, é hoje mesmo. Você pega, você sai de casa e de repente você bate o carro ou fura o pneu. Aí você fala, falei, tá vendo? É hoje mesmo, é hoje que não dá certo. É hoje que meu dia tá... E com esses pensamentos, eles vão e eles voltam para você. Então acaba seu dia sendo péssimo, seu dia sendo horrível, acontecendo mais coisas. Talvez você é assaltado, talvez você é mandado embora do serviço. Talvez pode acontecer tudo, tudo que for. E é isso que a gente tem que começar, a gente acaba atraindo isso. E E eu nosso posso dar um exemplo comportamento... meu mesmo. Pode falar. Eu posso dar um exemplo meu mesmo de que com esses pensamentos eu comecei a praticar, vamos falar assim, de ser mais grato e de ser mais gentil com as pessoas, vamos dizer assim. E eu sendo mais gentil, vamos falar assim, vai, gentileza, volta, gentileza. E um dia eu estava no mercado e é para vocês verem, é muito difícil, pelo menos eu nunca vi. Eu estava no mercado ali, tinha comprado uns refrigerantes e eu não levei o vasilhame, porque o mercado estava fazendo uma promoção e não precisava do vasilhame. Só que era somente Coca-Cola. E eu tinha pegado umas Coca-Cola zero. Aí ela falou assim, ó, é somente Coca-Cola. Ela falou, então eu não vou pegar porque eu não trouxe o casco, né? O rapaz que estava do meu lado, ele chegou e falou assim, você quer que eu pego para você? E o rapaz foi lá, pegou, ele demorou um pouco, mas ele pegou lá e falou, ele ainda falou assim, nossa, Marcelo não, nossa, eu demorei porque estava lá no fundo e eu não estava achando o refrigerante. Eu só falei, ó, muito obrigado. Começa a praticar, falar assim, simples gestos de gentileza. O gentileza que eu falo não é só falar obrigado. Eu tenho certeza que se você está dirigindo na rua e alguém te fecha, ou alguém vira sem dar seta, eu tenho certeza que você xinga. Eu tenho certeza que você fica bravo. Eu tenho certeza que de alguma forma você vai xingar, vai falar alguma coisa. Tenta aquilo ali não te absorver, vamos falar assim, não ferir você. Porque tudo que afeta a gente emocionalmente e psicologicamente, a gente acaba carregando uma pedra. E vai Olha, saber, de acordo com o passar dos seus tempos, da sua vida, quantas pedras você já não está carregando. Pode falar. e a gente tem que fazer com que a nossa vida seja mais leve, né? Você falou essa coisa do trânsito, né? Eu era muito braba, né? Há um tempo atrás. Eu tô Às aprendendo a vezes, ser quem menos não é, né? braba. Oi? Às vezes, quem não é, né? Quem não é? Mas eu era braba demais. Então, no trânsito, né? Eu ficava, pá, pá, pum, tudo reclamava. E aí eu falei assim, não, eu não posso mais ser assim, né? A gente vê tanta violência e às vezes é só por um destempero nosso, isso causa uma violência, né, no outro, quer dizer, comportamento gera comportamento, né? Isso é clássico. E aí eu resolvi mudar. Então um dia, aqui na minha cidade, né, a gente tem a pista principal e tem algumas pistas laterais que são assim curtinhas, fechadinhas. E eu estava andando ali pela pista principal, à minha frente tinha um cadeirante com aquela cadeira motorizada. Só que ele estava andando devagarinho, não tinha onde ele encostar, ele não podia passar para a calçada, eu tinha que andar devagarinho. Então, eu estava ali toda de boa, andando devagarinho. E tinha um monte de gente atrás de mim, buzinando, buzinando, e eu nem aí, né? Eu andando devagarinho. E o rapaz da moto, sabe, em cólica já, e buzinando, buzinando, xingando. E ele conseguiu sair de perto de mim, passou pela pista de cima e começou a me xingar muito. Aí eu tive a reação, menino, de mandar beijo. Aí eu peguei, mandei beijo pro cara. Fiquei mandando beijo para ele. Aí ele parou e começou a rir, É começou a lógico, rir. é. Deu uma quebrada nele, sabe? Porque eu mandei um beijo e sorri, mandei tchauzinho. E aquilo ali deu uma quebrada nele. E quantas vezes, se a gente tomar uma atitude como essa, a gente consegue reverter uma situação? É fácil, Marcelo? Não é fácil. Mas é possível, né, Marcelo? É É possível. possível. E hoje, além dessa coisa que você fala aí sobre os fatores e o pensamento morfogenético, né, que você já explicou, né, que é essa coisa que a gente vai fazendo, que a gente nem sabe por que a gente está fazendo, existem alguns ciclos e padrões que a gente repete e que também a gente não sabe por que está repetindo. Aí o Marcelo fala um pouquinho para a gente sobre isso, Marcelo. Que ciclos são esses? Como que funciona? Por que a gente repete? Muita pergunta, né? Eu vou dar.
Eu vou dar um exemplo bem até de um cliente. Porque às vezes, o que que é esse padrão que acaba se repetindo, vamos dizer assim, né? A gente, quando é criança, a gente tem uma interpretação de tudo que acontece ali. E a nossa interpretação de criança não é a mesma interpretação de quando a gente é adulto. Então, vamos dizer assim, você vê o seu pai ou a mãe naquele... Vamos dizer que eles estão com depressão. O pai ou a mãe tem depressão. Aí você olha para o seu pai ali deitado na cama e você percebeu que o seu pai está deitado ali o dia inteiro. Aí você chega ali, ô pai, tá tudo bem? Aí ele fala, tá tudo bem, filho. Então tá bom. Você fica sossegado. Aí você percebe que seu pai não toma banho. Não começa a tomar banho. Ô pai, tá tudo bem? Tá tudo bem. E você percebe que seu pai ou não vai trabalhar, ou você percebe que ele só fica ali deitado na cama. Tá tudo bem, pai? Tá tudo bem. E com esses, vamos falar assim, essas atitudes do seu pai, você acha que aquilo ali tá tudo bem. Você cresce, fica na sua fase adulta, e inconscientemente, às vezes, acontece algumas situações da sua vida, e você começa a ficar dessa mesma maneira. Você começa a ficar triste, você começa a ficar no seu canto, começa a se isolar de pessoas, começa a não querer ir trabalhar, começa a não querer jantar, não querer almoçar, não querer perceber, sabe, você sabendo Marcelo, inocente que aquilo ali é cortou um um estado pouquinho. que está tudo bem. Travou? Cortou um pouquinho. Eu queria que você retomasse um Cortou? pouco. Cortou, acho que a tua internet saiu um pouco. Eu gostaria que você retomasse um pouquinho da parte que você fala sobre esse ciclo que, né, aquela criança ela cresce, né, vendo o pai daquela maneira e ele acredita que ficar na cama sem tomar banho, aquilo ali tá tudo normal. E daí, o que que acontece? Sim, então a criança cresce e ela começa a acontecer talvez algumas situações que ela acha que aquilo ali é ruim, vamos falar assim, uma morte, um falecimento de algum ente querido, de repente um aborto, de repente uma separação, um problema com o relacionamento, no profissional também, é mandada embora, ela vai achando, ela vai recebendo aquela tristeza. E a mente, ela recebendo aquela tristeza, ela pega e identifica com aquela mesma situação do pai, que é o estar tudo bem. Aí ela pensa, não, eu preciso ficar tudo bem, eu preciso ficar tudo bem. E quando ela vai resgatar aquilo, quando ela vê o que é o tá tudo bem. Travou de novo. Nossa, meu pai ficava na cama, meu pai não comia, meu pai não tomava banho, aquilo é o tá tudo bem. E você acaba pegando, vamos falar assim, esse ciclo sem você perceber. E você vai agindo daquela maneira. E quando você vai ver, é que você precisa de uma ajuda, você precisa fazer uma terapia, você precisa tomar remédio. De alguma maneira você tem que fazer para você se erguer. E nem todo mundo está preparado para isso. Hoje mesmo eu posso dar um exemplo para vocês que entrou um cliente para mim falando que eu quero para o meu marido. Meu marido não toma banho, meu marido não corta o cabelo, não faz a barba, faz 4 anos. A primeira pergunta que eu faço, ele quer a melhora dele? Aquilo ali se incomoda? Ele se incomoda com isso? Porque se o cara tá há 4 anos desse jeito e até agora não procurou ajuda, é porque não incomoda ainda. E isso é uma maneira dele querer chamar atenção de alguma forma. Ele tá querendo chamar atenção talvez do pai, da mãe, da esposa, de alguma forma de chamar atenção. Como os depressivos mesmo, eles podem não aceitar isso, vamos dizer assim. Mas eles começam ali a não tomar banho, eles começam a não querer se alimentar direito, Uhum. e eles estão chamando. Aí a mãe, ó, para vocês verem, aí a mãe começa lá a dar comidinha na cama, dar roupa passada para ele tomar banho. E vai chegar uma hora que, como toda família, aquilo ali a família fica esgotada, ela fica cansada, Adoece ela fica junto. vendo que não tem tá dando resultado. Aí o cliente, vamos dizer assim, ele percebe que a mãe está parando com aquilo, ele precisa chamar a forma novamente. Como se fosse, inconscientemente isso. Aí ele começa a falar assim, dependendo do grau, um dia ele pode querer tomar remédios para querer se matar. Aí todo mundo, ele volta a atenção para ele, volta a atenção para a família. Vocês concordam comigo que para querer se matar, você não precisa avisar ninguém?
se você querer se matar, você simplesmente se mata. Você não precisa querer tomar remédio, porque você sabe que não vai morrer. No máximo você vai ficar aí, sei lá, internado no hospital para fazer uma lavagem no estômago, alguma coisa assim, vai dar uma dor de barriga, sei lá. Mas você não vai morrer. Quem Mas quer se matar, depende, simplesmente, sei lá, pega. depende, Pode né, falar? do que vai tomar, né, também, né, e da quantidade. É, E não, do se for, tempo que vai vamos falar ficar com assim, aquilo no organismo, né? é lógico que depende muito do sistema da pessoa, da saúde da pessoa, se é mais debilitado ou não. Mas vamos falar assim, remédio mesmo, se for ver se a pessoa com saúde, ele não se mata desse jeito. É. É isso que a gente tem que perceber. E ele começa a falar assim, toma remédio, chama atenção de novo. Aí a família vai parar de olhar de novo. Aí ele começa a se cortar os pulsos, começa a se fazer corte, começa a arrancar cabelo, começa a fazer chamar atenção de alguma forma. Lembrando, E isso eu Marcelo, posso. que esses comportamentos são comportamentos muitas vezes inconscientes, né? A pessoa não pensa assim, eu vou tomar Sim, é remédio inconscientemente. para Sim. chamar a atenção, né, do meu pai, da minha mãe ou da minha família. Não é algo consciente, a nível Não, é inconsciente. inconscientemente. Ele toma aquela postura, aquela ação de forma inconsciente, né? Porque senão a gente sabe que a cada ano que passa, mais e mais pessoas são acometidas por depressão, são acometidas por vários transtornos de ansiedade, borderline, né? A borderline faz essa automutilação, existe a automutilação, vem aumentando isso, então a gente precisa esclarecer isso para que as pessoas não achem, tá querendo chamar atenção. Porque numa dessa, Não, a é. pessoa Para pode chamar a tomar atenção que realmente uma atitude que vem a feri-la de verdade, né? Que vem a levar ela a finalização do suicídio, vamos dizer assim. Né? sim. Deixa eu só dar um beijo aqui para Tainá. Tainá, muito boa noite. Uma grande amiga vai estar aqui com a gente na live semana que vem. Está falando a Lunar Terapia, sempre fazendo lives maravilhosas, um trabalho maravilhoso. Gratidão. Gratidão, Tainá, por você estar aqui. Muito feliz por você e por todos vocês que estão aqui, tá bom? Ó, deixem comentários, perguntem, e de vez em quando a gente vai parar para ler, passar a pergunta para o Marcelo também, tá bom? Fique à vontade. Isso. Então, Marcelo, como que a gente faz para romper esse ciclo, né? Uma vez que eu aprendi lá na minha infância que um determinado comportamento era normal, eu costumo dizer que nós temos o DNA social, né? O que é o DNA? DNA é um código genético que fica lá no nosso corpo, que determina as nossas características físicas, né? E eu chamo de DNA social é um conjunto de comportamentos que vão passando de gerações em gerações, que são esses ciclos viciosos, né? E a gente vai Uhum. repetindo aquele comportamento sem perceber que a gente está repetindo. E a gente tem vários exemplos com relação a isso. Vamos colocar alguns exemplos aqui na área humana. Quando, algum tempo atrás, a mulher ela não podia se separar de jeito nenhum, né? A mulher que se separava, ela era tida como a errada da história. O tempo foi passando, as coisas foram mudando, os conceitos foram mudando e a mulher separada continua sofrendo uma série de preconceitos, só que de uma forma velada. Então, muitas vezes, uma pessoa ela começa a implicar com aquela mulher que é separada, né? Mas ela não tem esse na mente. Eu estou implicando porque ela é separada. Não, não é uma coisa clara. Fica lá no inconsciente, né? E ela começa a buscar outros defeitos para atacar aquela mulher, né? Mas ela não sabe que ela está fazendo isso pelo fato daquela mulher ser separada. De repente, se ela não fosse separada, esses ataques não aconteceriam. De repente, se fosse um homem no lugar de uma mulher, esse ataque não aconteceria. São ciclos que vêm se repetindo ao longo da vida, e existem alguns ciclos que são os ciclos no nível familiar. Aqueles ciclos que se repetem de geração em geração, de família em família, né? Dos nossos ancestrais, né? Vem trazendo para a gente, e a gente repete e a gente não sabe por que está repetindo. Como que a gente pode fazer, Marcelo, para quebrar esses ciclos? Eu gosto de falar para todo mundo que, para começar a terapia, vamos falar assim, 60% é mudança de comportamento e hábito. É os pensamentos, é o de ser racional. A gente é 99% racional.
É como se tivesse uma secretária interna dentro da gente, mandando tudo que é certo e errado. É bom, é ruim. Então, vamos falar assim, para romper esses ciclos, a gente tem que começar a perceber como a minha professora aqui, ó, a minha professora Denise, ela está aqui na live aqui, muito obrigado, professora. Como A romper gente tem esses que ciclos, né? romper, a gente rompe esse ciclo já com os pensamentos, não querendo julgar as pessoas e não querer mudar as pessoas. Porque isso vai começar a aparecer, você mudando esses pensamentos, o campo seu, ele vai e ele vai voltar. Do mesmo jeito que eu falei da gente começar a praticar as gentilezas, ela vai e vai começar a aparecer pessoas mais gentis para você. Talvez aquela pessoa que te fechou, não vai acontecer mais. Só que se você começar a reparar, um exemplo, bom exemplo da pessoa que te fechou com o carro. Você reclamou, você xingou. Só que se você parar para analisar, você também faz isso. Você também fecha as pessoas. Você pode não perceber, mas você fecha as pessoas. Talvez você vira o carro sem dar seta também. Repara, começa a reparar. Isso é um exemplo bem bobo do carro, da gente dirigindo. Mas imagina você começar a analisar esses pensamentos e comportamentos com outras pessoas. Começa a reparar, um exemplo, num grupo de amigos. Tem ali você está rodeado ali de 4, 5 pessoas. Você começa a perceber que ninguém conversa. Porque como que é uma conversa? Uma pessoa fala e outra escuta. Ou uma pessoa fala e outra vai responder aquilo que você falou. Se você está num grupo de amigos, você pode ver que você vai estar falando ali com o cara da frente, o cara do lado vai estar falando com o outro ali do teu lado, o daqui do lado do seu esquerdo está falando com o outro. A conversa é toda cruzada. E você pode perceber que ninguém está falando nada com nada. Todo mundo só está querendo falar. Todo mundo só está querendo, talvez, reclamar. E é vamos falar assim, com essa conversa, com esses pensamentos, você começa a analisar se realmente está tendo uma conversa. Como a gente vai quebrar esse ciclo? Quando a gente começa a analisar esses comportamentos. Quando a gente começa a estar conversando e você fala assim, nossa, será que eu estou julgando? Será que eu estou querendo dar minha opinião? Porque a sua opinião é boa para você. Será que a sua opinião é boa para a pessoa que você está conversando? É isso que a gente tem que começar a perceber. E a Será que primeira o que é bom coisa, para você é bom para o outro? e uma coisa que você falou importante aí, Marcelo, a primeira coisa é identificar se a gente tem aquele comportamento, né? Porque é muito fácil a gente identificar no outro algum defeito, algum comportamento errado. Agora, é uma coisa certa, a gente só consegue identificar aquilo que a gente tem, né? Eu não consigo identificar alguma coisa que eu não tenho. Então, se eu estou identificando no outro, é porque eu também sou assim, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para quebrar um ciclo, antes de qualquer coisa, é identificar esse ciclo. Muitas vezes isso não é fácil, dependendo do que foi, se foi alguma coisa aprendida na infância, se foi um ciclo que está ali arraigado naquela família, passando de séculos em séculos, de anos e anos, de gerações e gerações, né? Então, muitas vezes fica difícil de perceber isso. Então, como perceber esse ciclo? Às vezes a gente precisa procurar uma ajuda, né, de um terapeuta que nos ajude a enxergar a repetição daquele padrão, a repetição daquele ciclo, para que a gente possa quebrar. Porque eu não consigo quebrar uma coisa que eu não conheço, né? Então, eu entendo que a primeira questão é identifique qual é o ciclo. A segunda é perdoe-se. Perdoe-se porque, em um determinado momento, você agiu dessa ou daquela forma. O perdão é como se fosse uma libertação, né? Quando a gente se perdoa das coisas que a gente fez no passado, a gente consegue caminhar com muito mais leveza, né? A gente consegue olhar para frente. Enquanto a gente não se perdoa, nosso olhar está sempre para trás o tempo inteiro. Né? Tem alguém comentando aqui, deixa eu ver aqui. A Teodora, eu vou botando e tirando óculos, né? O que julgamos no outro é porque nós vemos refletidos nesse outro. Nós nos vemos refletidos no nosso outro, exatamente. Então, assim, a gente acaba visualizando com mais facilidade, né? Então, na minha visão, né, enquanto terapeuta, usar esses passos, né? Primeiro, procure ajuda, né? Segundo, identifique qual é o ciclo. Se você não consegue identificar sozinho, procure essa ajuda. Identifique qual é o ciclo que você
está ali preso, qual é o padrão que você que está preso e que está sendo desconfortável para você. O fato de você estar fazendo um determinado padrão não significa que seja desconfortável. Está trazendo prejuízos para a sua vida, você não está conseguindo caminhar, é um padrão que precisa ser trabalhado. Terceiro ponto, se perdoe para que a vida fique mais leve e que você consiga caminhar e olhar para frente. Terceiro ponto, perdoe aos outros que estão ao seu lado. As pessoas que te ensinaram esse padrão. Eles não têm culpa disso. Eles também aprenderam esse padrão em algum momento na vida deles, né? E tudo bem se eles pensam dessa maneira, se aquele padrão para eles é confortável, se aquele padrão para eles é bom. Então, tudo bem, você vai falar, olha, tudo bem, eu aceito você do jeito que você é, eu te amo do jeito que você esse padrão, esse pensamento que você tem é seu, é teu, e eu aceito você do jeito que você é, mas eu vou seguir um outro padrão. Eu me sinto liberta para seguir um outro padrão. Então, seguindo esses passos, eu acho que a gente está assim, bem próximo de se libertar desses ciclos, né, viciosos. Lembrando que não é fácil, né? A gente fala aqui com uma simplicidade, né, que dá a sensação de que isso é muito fácil fazer. Gente, eu estou descobrindo padrões, exatamente, eu estou descobrindo padrões que eu venho repetindo ao longo da minha vida agora, né? Quarentona. Aí vocês vão falar assim, ó, não parece. Me ajuda aí, levanta minha autoestima. Aos 45 anos, gente, eu estou aprendendo e estou descobrindo uma série de padrões que ficaram lá frisados na minha infância. E quanto isso me causa dor, né? Então, hoje de manhã eu falei sobre esse padrão, eu vou repetir porque ele é bastante interessante, né? Que quando eu era criança, eu vi minha mãe, né, lavando roupa no frio, no vento, estava chovendo, não tinha uma cobertura direito, e eu fiquei no solado da porta, né, bem pequena, olhando para cima, vendo minha mãe com uma cara feia, sabe, lavando aquela roupa, lavando, e eu com uma pena muito grande da minha mãe, né, por ela estar naquela situação, e ela vira para mim e falou assim: você quer isso para você? Quer isso para você? Porque se você não quiser isso para você, vai estudar. Vai estudar. E eu fiquei com aquilo marcado. Gente, de tal forma que, para mim, o que era mais importante era o sucesso profissional. Era estudar, era ter uma profissão, ter sucesso profissional, era ganhar dinheiro suficiente para ter pessoas que fizessem aquilo ali para mim. Né? Olha só que coisa incrível, né? Porque As relações... inconscientemente você sabe que se você não conseguir, você vai ter o resultado que você já viu com Exatamente. sua Então, própria mãe. para mim, as relações pessoais não eram importantes. Eu falava assim, não vou casar, e não casei. Eu vou ter filhos, mas não vou casar. Uma coisa assim muito louca que se passava na minha cabeça. Para mim, não era importante ter os relacionamentos pessoais. Era importante me firmar na minha vida profissional. E eu levei isso por um grande tempo da minha vida, até que eu fui pega com uma depressão grave, uma rasteira. Eu fiquei, poxa, por que disso? Né? Se eu sou uma mulher tão forte, sou uma mulher que supera tudo, que os relacionamentos, quando eles fracassam, eu não fico chorando, eu dou a volta por cima. Eu tinha ali, o meu trabalho é como se fosse o cabelo de Sansão, né? Então, o cabelo de Sansão era a força dele. Quando foi cortado dele, acabou a vida de Sansão, né? Então, para mim, era como se fosse isso. Então, quando isso foi tirado de mim de uma certa forma, né, através da depressão, a minha vida acabou, né? Foi destruída. E aí foi quando eu fui entender, através das terapias, né, de ajuda terapêutica, que eu precisava valorizar tudo que estava à minha volta, que as relações eram importantes para mim e que eu precisava me perdoar. A minha mãe tem culpa de ter dito aquilo ali para mim naquele momento? Claro que não. Era o momento dela, era a forma como ela tinha de pensar, era o momento que ela estava sentindo, que ela estava vivendo. Né? Então, eu precisei perdoar a minha mãe e entender o seguinte: é o seu jeito, eu te amo do jeito que você é, né? Então, era a sua vida e eu me liberto do seu problema, que aquela questão era dela, não era minha, né? E aí a gente consegue viver mais levemente, né, Marcelo? Isso, mas para você ver, com certeza, antigamente, você tinha um julgamento dessa situação. Você tinha esse incômodo.
E até a Tati Hirata falou aqui, ó, verdade, todo julgamento é, na verdade, uma confissão do que você mesmo tem e não vê. O que, que seria isso? Como eu disse, num pensamento racional, o que é ruim para uma pessoa é ruim para todo mundo. Num pensamento sistêmico, o que é ruim para essa pessoa, o que é ruim, o que você se incomoda com aquilo, é o que precisa ser trabalhado em você. Então eu gosto sempre de dar um exemplo assim. De repente você encontra, tem um parente, um amigo, um familiar, um chefe, que você acha que o cara é ruim, que você acha que o cara fica falando mal de todo mundo, que você acha que o cara, sei lá, não vale nada. E com esses pensamentos que te incomoda tanto, se você analisar perfeitamente assim, esses traços, esse comportamento dele, às vezes você mesmo faz isso. Então, se você incomoda com o vizinho que é fofoqueiro, às vezes você é fofoqueiro também. Só que a pessoa não percebe. Porque ela só vê o mal nas outras pessoas. E é isso que eu falo assim, a gente tem que analisar tudo, todas as nossas situações, todo o nosso comportamento, o que a gente fala, a gente tem que ver se aquilo ali faz sentido. E se te incomoda, se a sua mãe te incomoda de alguma maneira, que te irrita de alguma maneira, é porque você é igual a ela. Então, começa a pensar desse jeito. E muita gente vai falar assim, não, eu não sou parecido com a minha mãe. Mas se você for analisar, eu não estou falando parecido em, sei lá, em jeito de falar, mas é em comportamentos, em atitudes, talvez em manias, que você é parecido. E por você não querer ser parecido, é o que mais te incomoda. É por isso que você fica bravo com aquilo. Não, eu não sou igual àquela pessoa. E é isso que a gente tem que começar a reparar. O E a segredo de gente tudo, repete o padrão. mudar. Sim, a gente acaba repetindo esse padrão e a gente não percebe. E o segredo de tudo é simples. É simples porque com o tempo, de tanto você praticar, você começa a ver que dá certo, e você começa a querer praticar mais, e você começa a ler mais, e você começa a estudar mais. E quando você vai ver, você já está fora da caixa. O começo é sempre difícil. É como se você estivesse dentro de uma caixa e aquele ali é o seu mundo. Você defende o seu mundo. E quando você começa a abrir o olho, abrir a tampinha da caixa, ver que tem um mundo, tem um universo para você descobrir, tem vamos falar assim, milhões, trilhões de possibilidades de várias situações, você começa a ampliar a sua consciência e começa a pensar diferente. Só que você tem que se permitir para dar esse primeiro passo. Ninguém pode fazer isso por você. Você tem que começar a cuidar do seu bem-estar, resgatar o seu eu interior. Eu sempre falo para os meus clientes, o que você fazia 5, 10, 15, 20 anos atrás, que você gostava, que hoje você não faz mais. E você resgatar isso dentro de você. De repente é fazer um artesanato, é fazer uma atividade física, é um passeio, é viagens, é leitura. Às vezes é coisa simples, que você deixou de fazer, tocar um instrumento musical. Eu mesmo falo assim, eu resgato, tô tentando resgatar isso em mim ainda, querer voltar a tocar instrumento musical. Eu tocava quando era criança e hoje, quando eu sou adulto, eu não toco mais. Mas ainda estou querendo resgatar isso em mim. Vou ainda comprar um saxofone para mim aprender e Nossa, tocar. que lindo! Ah, não, eu Então você tem aposto, o que... saxofone é tudo. Sim, você tem que resgatar com você o que você gostava. E isso ninguém vai saber. Pode fazer por Talvez a nós. sua mãe, seu pai. E a gente não pode também sair culpando, né, os outros. A Lucimara está dizendo aqui que se identificou muito com a minha história. Todos nós temos uma história assim de superação, né? Algumas pessoas Que dizendo que os legal. nossos pais fizeram o melhor, né, que eles puderam fazer, e nós Sim, também fazemos o nosso melhor. E a gente não tem que se culpar o resto da vida por aquilo ali, nem culpar os outros por causa daquilo, né? E aí eu vou contar uma outra historinha que você está falando aí sobre superação. Eu, quando criança, eu lia muito poema. Sempre li muito poema, né? E aí, quando a gente lê, escrever, eu já gostava de escrever. E aí, lá na quarta série primária, né, eu tinha um concurso de poesias, de histórias, e eles fariam um livro com todas as poesias, todas as histórias que fossem as melhores da escola. E aí eu peguei alguma coisa que eu era muito romântica, né? Aquele romantismo, né? A flor da pele, isso lá na quarta série primária, né? E aí eu escrevi uma carta de amor. E foi uma carta, vou confessar para vocês, nunca contei isso para ninguém. Era uma carta de amor para um menininho que eu era apaixonada por ele, né? Lembro até o nome dele, não vou falar aqui.
Mas eu lembro até o nome dele até hoje. E aí eu escrevi aquela carta de amor, né? Meu, quando eu te vi pela primeira vez, eu lembro até da primeira frase. E levei para a professora. E ela falou assim para mim, quem foi que escreveu isso? Eu falei, fui eu, professora. Ela, não, não foi você. Foi eu, professora. Não, não foi você. E ficou naquela, não foi você, não foi você. E eu insisti dizendo que era eu. E ela falou assim, olha, você não vai poder participar do concurso, porque isso aqui é uma coisa para adulto. E se fosse eu que tivesse escrito, tudo bem, eu poderia participar. Mas se fosse concurso para adultos, mas você é criança, você não pode fazer. Eu até entendi a justificativa da professora, mas aquilo ali ficou marcado. Lembro o nome da professora, de tudo, né? Passou um tempo, no ginásio aconteceu a mesma coisa. A gente foi fazer um trabalho em grupo, o tema era meio ambiente, e aí eu escrevi um poema, era para fazer uma redação, eu escrevi um poema, e só que os colegas ajudaram ali com uma ideia, uma palavra, mas a estrutura do poema foi eu que fiz. E a professora me perguntou de novo: quem foi que fez isso? Foi você, não foi você, foi você? Os colegas disseram: não, foi ela mesmo, professora, a gente ajudou. E aquilo ali ficou muito marcado, de tal forma que eu não conseguia organizar nada do que eu escrevia. Então, eu escrevo contos, escrevia poemas, até música já saiu, e eu não conseguia organizar nada daquilo, né? E eu não sabia por que eu não conseguia organizar. Então, através da hipnose, eu consegui entender esse processo. E esse ano eu estou lançando um livro infantil. Então, assim, eu quis muito, né, que a coisa acontecesse. Então, é difícil tocar nesses pontos, gente, não é fácil. Até hoje eu tenho dificuldade na organização desse material que eu utilizo. O que ficou para trás eu não consigo organizar. Eu escrevia, lançava lá tudo no Facebook, né, mas a gente vem trabalhando isso e, através desse incentivo e através da terapia, eu vou lançar esse livro. Então, o recado que eu gostaria de deixar para vocês é que é possível. A gente tem aqui, acho que 1 minuto, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é 1 minuto, é Um 59 agora. minuto. Então é hora da gente se despedir, né? Ah, que pena, né? Foi muito bom, foi maravilhoso. Então, gente, vocês podem tudo que vocês quiserem na vida de vocês, né? Basta que vocês Basta acreditar. Basta acreditar, basta levar isso para a consciência, para a consciência e lutar por aquilo ali. É claro que você não vai ficar sentado esperando que a coisa aconteça, né? Então você consegue lutar, você vai conseguir. É o recado que a gente traz para vocês. Se tiver dificuldades disso, procurem ajuda. E eu e Marcelo temos uma surpresa para vocês, né, Marcelo? A gente está disponibilizando consultas gratuitas para vocês. Eu estou falando o nome do Marcelo, mas eu tenho certeza que ele topa isso aí. Nesse momento de quarentena, consultas gratuitas, procure a gente no direct. Se você se afinizou comigo, com a minha história, com a história do Marcelo, procure a gente, que a gente vai disponibilizar algumas consultas gratuitas para vocês. Nessa semana, na Semana de Ouro, eu vou disponibilizar para todos que seguirem aí a Semana de Ouro e que também comentarem, que participaram. E convide, se não for para você, convide outras pessoas, né? A gente disponibiliza isso também para outras pessoas, tá? Uma consulta gratuita para que vocês possam ser ouvidos, para que vocês possam sentir, né, ter esse termômetro para vocês. Olha, agradeço muito você, Marcelo, por essa noite maravilhosa, grandiosa, de muita luz. Vamos fazer mais coisas, não vamos parar por aqui. Gratidão a todos vocês que estão aqui. E agora com você, Marcelo. Fala aí pra gente. Então, só agradecer a todo mundo, agradecer o convite que você me fez para a gente ter esse bate-papo, né? E agradecer a todo mundo que participou aí. Eu acho que conhecimento nunca é demais, a gente poder contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre alguma